Amém, glória a Deus. Deus é bom. Amém, amém. Estamos crescendo. Estamos avançando. Oh, multiplicação poderosa. Amém, Pai. Que igreja linda. Gente, quem estiver aí atrás, quiser vir aqui para frente, para a gente ficar junto e misturado, mais próximo. Pai, eu quero te louvar e te agradecer. Vamos orar um pouquinho? Fique de pé. Eita, Pai, queremos te louvar e te agradecer por esse tempo tão extraordinário. Obrigada, Pai, porque estamos aqui com o coração rendido para ouvir a Tua voz, para ouvir as Tuas instruções. Pai, nessa noite eu oro para que os nossos ouvidos estejam atentos, para que os olhos do nosso coração estejam abertos e para que a nossa mente esteja pronta para receber, Pai, as instruções que vêm do Senhor, Pai, que seja o Senhor a falar, Pai, no nosso coração, através, Pai, de nós e dentro do nosso coração. Em nome de Jesus, eu te louvo por essa noite. Amém. Simbora para mais uma noite poderosa. Próprio Senhor falando conosco. Louvado seja. Amém? Pode sentar, queridos. Oh, aleluia. Olha só, hoje eu quero falar, o tema hoje da nossa ministração, da nossa ministração de hoje é mudança de olhar. Ó, pega essa daí, mudança de olhar. O Senhor direcionando o nosso olhar para onde a gente deve olhar. Porque de repente a gente passa a vida olhando de forma errada, enxergando as coisas de forma errada, entendendo as coisas de forma errada. Mas sabe, eu creio que Deus está nos chamando para a gente redirecionar, para a gente não perder mais tempo, olhar para o que realmente é preciso olhar, botar foco, como diz minha amiga Rafaela, que não está ali, foco no céu, olho no céu, de olho no céu. Então hoje a gente vai falar sobre mudança de olhar. E já falando sobre mudança de olhar, eu já quero falar sobre esse versículo, João 7,38, que fala assim, ó. Quem crê em mim, aleluia. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ó, quem crê em mim, o próprio Jesus falando. Quem crê em mim, ó, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É para quem crê. Quem crê? Diga eu creio. Amém, eu creio. Quem crê vai fluir. Quem crê vai avançar. Quem crê vai ter esse rio fluindo, essa manifestação de poder, essa alegria que vem por dentro, essa paz que vem por dentro, esse amor, isso que excede todo o entendimento. A gente não consegue ver nem entender, mas está fluindo em nome de Jesus. Amém? E hoje eu acordei bem cedinho e eu tive a oportunidade de ver assim, uma chuva bem forte. Era antes das 5 da manhã, estava chovendo muito, né? E eu parei, fui abrir a porta, meu Deus, que chuva é essa? E uma chuva bem forte descendo e limpando tudo. É interessante, quando você olha para o céu, você vê gotas de chuva. Se eu fosse lá fora, eu ia ver gotas de chuva, não é assim? Nossa, que chuva linda. Mas quando aqui parece que ela não tem poder nenhum. Você coloca a mão, qual poder que a chuva tem? As gotinhas molhando sua mão, molhando sua cabeça. Mas quando você olha, ela se aglomerando no chão, a violência com que ela se forma, a força com que ela se forma. E uma chuva, a unidade das gotículas, elas formam uma força tão poderosa que ela sai limpando tudo, que ela sai tirando todo o entulho, tirando toda a sujeira, tirando tudo que impede, passando por tudo. E ela sai carregando. Eu até vi uma reportagem essa semana que foi uma chuva tão forte lá na Asa Norte, que a força da chuva, você vê aqui ela não tem poder nenhum, gotículas separadas, mas em unidade ela tem um avanço poderoso. A unidade, olha isso. Então hoje pega comigo aí, essa mudança de olhar, esse pegar junto, essa unidade é uma força tão poderosa que a gente não consegue compreender o tamanho, o poder. E aí eu olhando, não sei quem viu uma reportagem, a chuva estava carregando um carro, eu não sei se era uma Mercedes, eu sei que o dono estava desesperado e correndo atrás para tentar parar o carro, e a chuva levando com violência aquele carro. Imagina, um carro tão pesado e aquelas gotículas que você apara aqui na mão e que não tem força nenhuma, mas quando ela chega lá embaixo, elas se conectam umas com as outras. A violência, a força para carregar carro, para carregar árvore, para carregar casa, para sair
destroçando tudo. O que tiver na frente, dependendo da violência da chuva, ela sai limpando tudo. E o poder da água, o poder da chuva, ele é de limpeza, ele é de organização, ele é de gerar aí frutos, né? A chuva vem para dar semente ao que semeia, não é assim? Então, o poder da água, o poder do que é sobrenatural, do que vem de Deus. Assim a gente, essa unidade, percebendo essa unidade. Eu sozinha consigo fazer muito pouco, mas quando eu me uno com Sandra, que uno com Carlos, que uno com o Ruth, que vou unindo aqui com os meus irmãos, a gente junto, essa mudança de olhar, quando a gente se une em um propósito, a gente consegue fazer coisas poderosas, coisas grandiosas. E essa mudança de olhar, o olhar para o outro, tirar o olhar de mim e olhar, peraí, vou pegar junto, porque, por exemplo, a igreja tem uma necessidade. Uma pessoa sozinha, ela não consegue fazer muita coisa. Mas quando se junta, quando o povo de Deus se ajunta, alinhado a uma palavra, alinhado a uma consciência, a um poder sobrenatural, um movimento violento para uma construção, para um mover, para um crescimento, não é assim? E é nisso que a gente precisa pegar. E isso só acontece quando a gente começa a ter esse olhar de Cristo. O olhar de Jesus, ele sempre foi de multiplicação. Ele nunca veio para fazer nada sozinho. Senão ele tinha feito todo o movimento sozinho. Ele já veio e chamou os 12. E os 12 ele ensinou. E esses 12 foi se multiplicando, que foi se multiplicando, que foi se multiplicando, e chegou até nós. Amém? Amém? Os 12 começaram lá com Jesus. Jesus treinou. E esse povo chegou, e esse treinamento chegou até nós. E chegou essa responsabilidade. Porque quanto mais a gente aprende, maior a nossa responsabilidade de continuar esse ministério de Cristo. Do ensino, da palavra, do crescimento, do realinhamento. Amém? Vocês estão comigo? Não dorme! Não dorme, bora junto, bora crescer, vamos avançar. E olha só, um dos versículos, olha só, Efésios 4:2, fala assim: sejam completamente humildes e dóceis. E sejam, vocês estão comigo? Amém, vou voltar. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns com amor. Suportando em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ó, algo grandioso para a gente fazer. Mas para a gente ter essa união, a gente precisa quebrar algumas coisas de nós mesmos. Mudar o nosso olhar, o olhar de eu faço sozinha, eu faço do meu jeito, eu sou assim, eu sou assado. Para a gente mudar assim, eu não sou mais assim. Eu sou assim, mas eu não quero ser mais assim, eu quero ser o modelo de Cristo. E o modelo de Cristo é unidade, o modelo de Cristo é crescimento, o modelo de Cristo é amor, o modelo de Cristo, para a gente viver no modelo da palavra, é amor e perdão, andando em comunhão o tempo todo, comungando do mesmo pão. Unidade vira uma potência, a unidade é uma potência. Se nós nos unirmos aqui, é uma potência. Essa igreja na Ceilândia é uma potência. Se a gente se une em famílias, negócios crescem, prosperam, porque Deus trabalha na unidade. Há crescimento quando o povo se une. Lembra lá da Torre de Babel? O povo se uniu. Tão poderoso que o povo é, tanta inteligência que Deus deu. O problema foi que eles se uniram com um propósito errado. Mas olha quando o povo se une com um propósito certo. O poder de criar, o poder de crescer, o poder, o pouquinho que eu tenho, com o pouquinho que ela tem, com o pouquinho que ela tem, e vai somando e vira um monte, e vira uma multidão, e vira uma potência. Amém? Vocês estão pegando comigo? Aleluia! Olha, sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes. Essa é uma das palavras que eu trabalho muito, eu até brinco muito. Eu tenho uma mãe muito, muito bacana. Quem conhece minha mãe aqui sabe que ela é bem divertida, tem hora que ela é bravinha. Aí quando ela fica brava, fala: olha, só os mansos e humildes que herdarão o reino de Deus, viu, irmã? E aí toda vez eu brinco com elas, quem participa lá da minha casa sabe. Eu trabalho muito isso no meu coração, seja mansa, seja humilde, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Esse o Senhor nos ensinou isso. Não interessa se eu vim, se a minha raiz é de origem tal, de nasci em tal lugar, a minha família é assim, eu não levo. Não, minha mãe, eu cresci
cresci ouvindo minha mãe falando, não leve desaforo para casa, né? E ela falava, se você apanhar na rua, a Sandra até deu esse exemplo na super igreja, se você apanhar na rua, chegar em casa chorando, apanha de novo. A gente foi ensinado assim, totalmente contrário à palavra, não é assim? Pelo menos no meu tempo era, mas totalmente contrário à palavra. E aqui o Senhor nos chama a ser dócil, a ser humilde, a ser paciente, porque a única forma da gente enxergar com clareza e ter paciência com o outro e olhar com o outro com um olhar de amor e conseguir tirar, né, porque o que atrapalha uma igreja crescer, uma família crescer, um casamento romper, irmãos trabalharem juntos, uma sociedade avançar, é o olhar. É a mudança de olhar. Quando a gente muda o olhar e começa a olhar o outro, não como... A gente começa a olhar como parceria, os parceiros, os que pegam juntos. E não como um rival, né? Há muitos casamentos que se olham, um fica guerreando com o outro, um querendo ser melhor que o outro. Sociedade acontece isso, igreja acontece isso. Pessoas disputando cargo, disputando isso, uns com um olhar assim diferente com o outro. Mas se isso quebra, se a gente tem essa mudança de olhar, e eu começo a olhar, deixa eu ver aqui o que Sandra tem de qualidade, ao invés de apontar defeito, olha qualidade. Pego as qualidades da Sandra, pego a qualidade dele, pego a qualidade dele. E eu trabalho junto com as qualidades que cada um tem. Imagina o crescimento. Imagine o rompimento, imagine um avanço. Assim é na nossa casa. Se a gente muda o nosso olhar com a nossa família, com os nossos irmãos, a vida toda fui ensinada a um olhar de crítico, a criticar, a apontar, a mangar. Aprendi lá no Nordeste. Você está mangando de mim, né? A gente brinca muito mangando um do outro, mas às vezes esse mangar pode até ferir, deixar alguém fora, exclui alguém da brincadeira, exclui alguém da unidade. Se a gente muda esse olhar e a gente começa a olhar, deixa eu ver qual o potencial que o Carlos tem, que eu vou usar e vou trabalhar isso a gente vai juntar e vai trazer um crescimento para a nossa vida, um crescimento para a nossa família, um crescimento para a nossa casa. O que eu posso fazer para juntar com o potencial do Carlos, com o potencial da Ruth, com o potencial do Jones, com o potencial do Jorge, com o potencial da Jennifer, com o potencial, né, dos meus irmãos. A gente vai juntando com cada um a potência que vira. E olha só, Colossenses 3:1 fala assim, ó. Aleluia. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Olha que coisa mais linda. Procure as coisas que são do alto. Gosto muito da Rafa, ela fala assim, sempre foca no céu. Quando você vai perder a paciência com alguém, ou vai, meu Deus, essa pessoa está querendo me tirar do sério. Olhe para o alto, olhe sempre para o céu, olhe sempre foca no céu. A gente até brinca, foca no céu, não perde a paciência com o outro, não perde a paciência com a sua filha, não perde a paciência com o seu filho. Trabalhe em amor. Trabalhar o amor não quer dizer que a gente não vai sentar e corrigir e alinhar algumas coisas. Gosto muito quando o pastor fala, vem aqui, vamos alinhar. Chega, eu vou torta, porque eu sei que vem pancada, mas ele alinha com amor e isso é fantástico, porque o alinhamento, se você é maduro, você recebe isso e você sai com mais força para o trabalho, para o seu realismo. Você fala, não, tá alinhando, como diz minha mãe, só quem ama corrige, quem ama alinha, né? Quem ama alinha. Se alguém chega para te alinhar e fala, mano, na boa, essa situação assim, muda isso, muda aquilo, é porque essa pessoa lhe ama. Porque uma pessoa que não ama você, ela vai deixar você, deixa ela ir, deixa ela quebrar a cara, deixa, não é assim que as pessoas falam, deixa que o mundo ensina, mas quem ama fala, não, vem para cá, eu quero te ajudar nesse processo, porque todos nós estamos num processo de crescimento. E é um processo contínuo. E quando que ele acaba? Diga nunca. É nunca. Esse processo de crescimento contínuo, de melhoria contínua, de alinhamento contínuo, ele não acaba nunca. Todos nós precisamos ser alinhados em alguma coisa. Às vezes você é muito boa numa área, mas em outra você não é tão boa e você precisa do apoio de um irmão, precisa de um apoio de uma irmã. E a Bíblia fala para nós sermos humildes, humildade de pedir ajuda, humildade de pedir conselho, humildade de pedir, me ajuda, aqui eu ainda não estou conseguindo ter fé para essa área, me ajuda. Me ajuda em oração para isso. Eu não estou conseguindo ter fé para romper no meu negócio. Eu não estou conseguindo ter fé para crer na casa que eu estou precisando. Me ajuda em oração. No outro lado é fantástico em relacionamento com o cônjuge, mas em relação a crer para uma casa nova, para um carro, ainda não tem fé. Me ajuda em oração. E essa humildade para pedir ajuda, essa humildade para ser ensinado. Humildade é um coração disponível para ser ensinado.
Isso é humildade. E o mundo fala que nesse menino é humilde, confunde humildade com pobreza, confunde humildade, ser manso é ser bobo. O mundo prega isso. Ah, fulano é manso. Ah, quando fala manso, porque é bobo. Esse cara é bobo, esse cara, qualquer um faz o que quer. E as pessoas confundem isso. E às vezes você tem você já tem isso, esse coração manso, coração... Aí você fala, não, mas não dá para ser assim, senão o povo me chamar de bobo, pode me passar... O mundo, ele muda isso, mas a Bíblia nos chama para a gente ser manso, para a gente ser humilde, para a gente ser maleável. Foi tão interessante, nós fizemos uma dinâmica essa semana na Super Igreja e a gente encontrou... Eu e Sandra encontramos na Americana um coração. E eu falava sobre o coração duro e um coração maleável. E a gente achou exatamente uma balinha de gelatina que ela é maleável. E a gente ensinando às nossas crianças que o nosso coração ele tem que estar assim, ó, maleável, disposto a se modelar. E a se modelar a quem? A se modelar como? Ao caráter de Cristo. Esse é sempre assim, ah não, mas eu não vou mudar, eu vou mudar porque eu quero agradar os meus amigos, o Elcio e a Luciana, não, eu vou mudar, eu vou trabalhar o meu caráter, porque eu quero ser, o modelo é Jesus. É como se você pegasse a forma, não, eu quero fazer um bolo, né, e o bolo é um formato de coração, é exatamente isso, eu vou me modelar aquele bolo, e Jesus é a forma, a palavra é essa forma, que a gente se modela é onde eu vou colocar a minha mente, aquele modelo, e eu vou renovar ela de acordo com a palavra, uma mente, um coração modelado, um coração maleável, disposto, estou aqui disposta a aprender, eu estou aqui disposta a ser alinhada, eu estou disposta a ser corrigida, porque eu quero crescer. Quem quer crescer? Agora, quem está disposto a ter um coração maleável, disposto a ser alinhado? Não, os mesmos que falou que quer crescer. Cadê, gente? Quem está disposto a ser alinhado? Vocês estão comigo? Porque crescimento, o crescimento, ele passa por esse processo do realinhamento. Um crescimento, ninguém cresce sozinho. Sozinho você pode ir rápido. Tem uma frase que fala isso. Sozinho você pode até ir rápido. Vá sozinho, você vai rápido. Mas se você for com pessoas, se você for alinhado, se você for de acordo com a missão que Deus deu, com um povo, você vai mais longe. Eu posso ir rápido, mas eu posso ir mais longe. Longe alinhado a uma palavra, alinhado a pessoas, apegando junto. Então eu creio que o nosso desejo é ir longe. É ir longe, além das fronteiras, é avançar, é crescer. Ninguém avança só. O avanço ele não acontece sozinho, ele acontece com a junção de pessoas, nos alinhando, nos orientando, nos capacitando. Precisamos um do outro para capacitação. Foi isso que Jesus fez. O maior exemplo dele foi o tempo todo. Ele ia para ensinar. Nesse processo, para atrair os olhares, ele curava, ele tirava ali os demônios, expulsava demônio. Mas a proposta era o ensino. Sempre foi o ensino. Por que o ensino? Porque é através do ensino que a gente se liberta. E só pessoas livres libertam outras. Pessoas presas, pessoas sofridas, pessoas que são machucadas. Enquanto não são saradas, elas continuam machucando. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas saradas libertam pessoas. Tem um ditado que diz que pessoa, quando ferida curada, ministério aberto. Quando você é curado e tratado naquela alma, você se levanta como um gigante. Você se levanta como um gigante para romper e para ensinar a outras pessoas que vão chegar. Um casal que passou por desafios, por separação, por isso, por aquilo, de repente, e aquilo ali, ele conseguiu romper aquela barreira, conseguiu se unir, conseguiu se levantar, conseguiu pegar junto em unidade aquele casal. Ele vai ser uma força, ele vai ter uma voz de restauração, uma voz de reconstrução. Vai ser um casal referencial para outros casais que estão passando meio desafio. Não. Calma, que eu já passei por isso. Vem cá, eu vou te ajudar nesse processo, eu vou te aconselhar. Só alguém que passou por aqueles desafios, tem uma bagagem mais forte, né? A gente pode ensinar, mas se alguém que passou de repente por aquela situação, alguém que passou por uma situação que ela pulou aquela barreira, ela conseguiu enfrentar e ela foi sarada naquilo, ela tem uma voz forte, ela tem uma voz para falar sobre aquilo ali, amém? Olha só, portanto, mantenha um pensamento, ok.
Aleluia. Ah, tá. Só seguindo aqui, Efésios 4:2, ele fala, aliás, perdão, Colossenses 3:1, ele fala assim, ó, mantenham o pensamento, versículo 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. No versículo 3 fala assim, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida. Adorei essa palavra. A sua vida está escondida em Cristo, ó, com Cristo em Deus. Ai, meu Deus do céu, olha, pensa bem isso. O tanto que a gente está protegido, a gente está escondido, guardado em Deus. Se alguém, acho que o pastor Joseph falou isso, se alguém quiser te achar, ele falou isso para relacionamento, né? Ele até falou assim, né, você vem, alguém quer encontrar, você está ali em oração, a pessoa que quer casar com você, ela tem que ir para o mesmo nível, ela tem que te encontrar nesse esconderijo de oração, ela tem que buscar, ela tem que estar no mesmo nível de fé, no mesmo nível de busca. As pessoas que chegarem perto de você, elas têm que estar nesse mesmo nível de fé e de busca, porque você está guardado, você está escondido, aleluia, você está escondido com Cristo em Deus. Olha que coisa mais linda. Onde você está? Escondido, guardado, protegido, uma joia dentro de né, se você pensar naquele filme, né, uma joia, algo muito poderoso, algo muito valioso, escondido, trancado, guardado, né, qualquer um tem acesso. Ninguém, né, proteção divina, olha isso. Portanto, como povo, versículo 12, fala assim, ó, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Amém? Vocês estão comigo? Aleluia. Olha só. Tem um videozinho que eu quero passar agora. Ai. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले 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 लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले चलो Amém? Olha só, o poder de uma atitude. Uma criança, né, que ela se move ali, que ela não olha para a circunstância. A maioria das pessoas buscando, não, mas alguém tem que resolver isso aqui, o governo tem que fazer, alguém tem que fazer. Não, eu não posso fazer, não, eu sou pequena diante disso, não, o pastor tem que fazer, não, esse problema não é para mim, isso não é da minha ossada. Meu Deus, se a gente começar a trabalhar e falar, eu vou pegar junto com isso aqui. Não, o que eu posso fazer? Ao invés da gente olhar, isso é um problema. Não, não. Se isso aconteceu, isso tem uma solução. Essa solução vai partir de mim. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Se a gente mudar esse olhar para que assim, não,
fulano que tem que resolver, isso tem nada a ver comigo. Não, eu não consigo resolver isso. Não, isso aí é para gente grande. Não, isso aí só quem tem dinheiro. Não, isso aí só... A gente começa a botar desculpas e sempre passar a bola da vez, a bola para frente. Mas se a gente tem uma mudança de olhar e falar assim, não, tem uma situação e eu nasci para resolver problemas. Gosto muito quando o pastor Jones fala, querido, você nasceu para resolver problemas. Geralmente a gente fala assim, oh meu Deus, eu estou passando por problema exatamente porque você nasceu para resolver isso. É por isso que veio, né? Situações a gente vão chegando e a gente vai resolvendo. Nós precisamos entender que nós não somos causadores de problema, mas nós somos aqueles que resolvem as coisas. Nós precisamos ter essa mudança de olhar, de passar de um olhar de eu preciso, eu que sou o coitado, eu que sou isso, aqui eu sou vítima. Não, eu passo para o lado de que aqui eu sou o cara que resolve, eu sou a mulher que resolve. Chegou na minha mão, eu resolvo. O que chegar na minha mão, eu resolvo. Chegou na sua mão, você resolve. Tem pessoas que a gente fala, se chegar na mão, resolve. Rapaz, eu vou chamar fulano para resolver isso aqui. Eu sempre brinco com a Sandra, eu acho que ela é uma MacGyver. Alguma coisa acontece, Sandra, resolve isso aqui, tu é uma MacGyver, tu é massa. Resolve isso aqui rapidinho. Pessoas que têm ideias criativas, pessoas que elas não murmuram, que elas não vão julgar, não vão criticar, não vão pensar e não vão falar mais A, mais B, mais C. Beleza, me dá isso aí que eu vou resolver. Se eu não dou conta de resolver, eu pego junto com quem dá conta de resolver. Precisamos ser pessoas, eu não sei se essa palavra está certa, resolutivas, pessoas que resolvem as coisas e não pessoas que provocam problemas. Você não nasceu para ser o problema, mas para ser o que resolve situações. Nós nascemos para isso, com uma voz de autoridade, com ousadia, com poder. Foi isso que Deus injetou em nós, colocou em nós, nascemos com isso. Ousadia, poder, para quê? Não é para ficar só no WhatsApp. Não é para a gente resolver as coisas. Chegou na nossa mão, resolve. A bola bateu no peito, é a gente que joga essa bola e vamos seguir, vamos resolver qual é a situação. Nós em unidade, um pegando com o outro, porque a ideia, Deus dá uma ideia e essas ideias vão se somando, e isso vai virando uma potência. Eu estou com uma ideia aqui, irmão, como que a gente faz isso? Aí o outro vem com a ideia, vamos fazer assim, vamos pintar assim, vamos colorir assim, vamos montar arte, vamos divulgar, vamos fazer isso, isso vai crescer, isso vai romper, e todo mundo pega na mesma fé, unido no mesmo propósito. Olha o poder disso, o poder da unidade, a mudança de olhar. Não faço não me envolvo não tenho dinheiro não, sempre se olhar, né? Não tenho dinheiro não, eu sou pobre, não, eu sou pequeno, não, eu sou infeliz, não, eu posso colaborar, eu sempre posso, a gente sempre pode colaborar, a gente sempre tem o que acrescentar, a gente sempre pode fazer mais, sempre temos esse poder de fazer mais. Talvez não tenha um recurso financeiro, mas você tem a ideia, você é criativo, você tem uma mão, você tem uma força, sempre podemos trabalhar com a força. Eu gosto muito desse vídeo, porque esse menininho, ele não ficou pensando nas circunstâncias. Ele falou, de quem esse problema? É do governo? É da igreja? É da sociedade? É dos pais? É de quem? Não, ele foi lá e tentou fazer do jeito dele. O tentar fazer, o ir fazer, faz o despertar nas outras pessoas. Não, mas fulano está fazendo... Não, mas se fulano está pegando, eu também vou pegar junto. E esse poder, essa unidade vai trazendo uma transformação de olhar. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Gálatas 5,13 fala assim, irmãos, deixa eu tomar água. Gálatas 5,13 fala assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam. Ó a palavra, sirvam uns aos outros mediante o amor. Ó que palavra poderosa. Olha só, toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, mas se vocês ficam brigando, mas se vocês ficam discutindo, mas se vocês ficam apontando, mas se vocês ficam, né, comentando, olha que coisa interessante, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Tudo aquilo que você pode ver, algo que está sendo construído, começou a intriga, começou fofoca, começou apontamento, se desfaz, porque a briga, a contenda, ela desfaz. Se vocês se mordem, se vocês criticam, se vocês ficam se acusando, se vocês não se perdoam, porque é normal ter desafios e ter desavenças no meio,
Mas o mais importante não é isso, é o se ajustar, é o se alinhar. Porque eu tenho uma visão e, de repente, o outro ali tem outra visão. Criar a visão, andar junto com a visão, né? A gente precisa andar na mesma... Mas cada um pode ter uma ideia ali, de repente surgiu um desafio, mas ali se resolve. Porque o importante é a unidade, é o crescimento. O mais importante não é a exposição de, nossa, mas a minha ideia tem que prevalecer. Porque eu sou mais inteligente, eu tenho mais dinheiro, eu injeto mais dinheiro, eu faço isso, eu estudei. Não, 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 não. É essa comunhão de ideias se ajustando para o crescimento. Porque o que é importante? O crescimento de todos. O que é importante? A vontade de Deus se estabelecer. O que é importante? O romper com todos. E quando a gente não entende isso e fica nessa discussão, você pode olhar famílias poderosas que se desfazem por questões pequenas e vão se quebrando. E aquilo que ia crescer, aquilo que ia ser construído, aquele império poderoso, não cresce. Nada flui por conta de situações pequenas, e geralmente são pedrinhas, geralmente são coisinhas, e isso não é importante. O que é importante é o rompimento, é o crescimento, é aquela ideia que Deus colocou no nosso coração, e a gente colocar essa ideia, e juntos fazemos isso crescer, e colocando as desavenças, resolvendo as coisas, amando e perdoando, se alinhando o tempo todo. Olha que coisa mais linda, meditando no texto de Estevão, naquela hora ali, meu Deus do céu. Tem uma história mais linda do que a de Estevão, um grande exemplo, né? Quando eles estão ali, Estevão foi chamado pela sabedoria, pela excelência, pelo amor à obra, pelo amor a Jesus, pela sabedoria que ele tinha. E ali naquele momento que mesmo com toda aquela sabedoria, o povo não queria ouvir, estava surdo, não queria ouvir aquilo, não queria entender o ministério de Cristo. E ele começou a pontuar todo o ministério, toda a história de Cristo. E mesmo assim, eles taparam os ouvidos para não ouvir o que Estevão estava falando. E eles começaram a apedrejar. Mas olha que interessante, você não vê Estevão o tempo todo tentando, em um momento, se defender. O foco dele não era se defender, o foco dele não era dizer que era melhor, o foco dele não era dizer que era sábio, o foco dele era Jesus, era cumprir o chamado dele. Não tinha uma discussão, eu sou melhor, eu estou mais tempo, eu sou mais sábio, eu fiz a faculdade tal, eu fiz isso, eu andei nisso, eu tenho um carro tal, eu tenho a posição tal. Você não vê, você vê Estevão olhando para Cristo, sorrindo, se alegrando, porque o olhar dele era para Cristo. A pedra vindo, a confusão vindo, a morte ali, e o olhar dele era para Cristo. Ele não ficou olhando para as pedras, ele não ficou olhando para os desafios, ele não ficou olhando para aqueles que chegaram a inventar coisas para que ele chegasse naquele ponto de ser apedrejado. Ele não ficou olhando para os apontamentos, ele olhou para Cristo. O nosso olhar é para Cristo, a nossa visão é para Cristo. Assim na nossa casa, no casamento, na família, na igreja. Quantas pessoas se afastam desse ciclo, dessa comunhão, dessa unção coletiva por coisinhas, conversinhas, piadinhas, nananã, e se afasta e perde uma saborosa comunhão, um banquete poderoso, uma autoridade, um crescimento, e a romper, aí sai por coisinha, por nhaninha, e a gente precisa tirar isso. E como Eva pregou muito bem, precisamos ser maduros na fé. Precisamos buscar essa maturidade, porque o nosso foco tem que olhar para Cristo. O nosso olhar é para Cristo, é olhar é ver Cristo. E por isso que a nossa modelagem tem que ser Ele. E quando a nossa carne começa a gritar, a gente coloca ela no lugar e fala, olha, é para Cristo que você tem que olhar. Não fique dando voz, não fique se distraindo com nada, porque Cristo, essa é a nossa visão. Se a gente for olhar para Paulo, tinha uma graça soberana conduzindo Paulo. Meu Deus, qual é a hora que a gente vê Paulo se defendendo? Correndo de pedra, correndo, não, você não vê, ele corre para a pedra, ele corre para o pau, ele corre para a pancada, corre para a pancadaria, não está nem aí, é preso, liberta, o libertar é Jesus que resolve essa situação. E ele confiava em Deus em todo o tempo, e todo o tempo o foco era Cristo, o foco era pregar a palavra, o foco era Cristo, o foco era a missão, o foco era na missão. Foca na missão em nome de Jesus. E se ajude com aquele povo que o Senhor conectou para que você rompa
Não tem como focar na missão, crescer na missão sozinho. Ninguém anda sozinho. Aquele que se recolhe, a Bíblia diz que é egoísta, a gente se recolher, a gente se retrair, se guardar. Não. Tem coisas tão incríveis e poderosas que Deus depositou em você. E não pode, você não é represa, você é o rio. E rio flui. Deus depositou coisas poderosas em você que associado com outra pessoa vai ser uma explosão. E nós nascemos para fluir, não nascemos para passar a vidinha só comendo arroz, feijão e esperar a morte chegar. Não, isso não é para o povo de Deus. O povo de Deus é para andar em unidade, crescimento e avanço o tempo todo. É para a gente correr essa carreira com alegria e excelência. E não importa, tem que aparar, vai doer, vem lixar que vai doer, permita ser lixado, permita ser aparado. Um arbusto, ele só fica bonito, quanto mais poldado, mais bonito ele fica. Você já viu um arbusto, né? Uma árvore bem poldada, ela fica linda, mas uma árvore que ela não chama tanta atenção, mas quando você vê uma bem modelada, ela chama atenção. Uma pessoa que ela tem o perfume de Cristo, ela chama atenção. A pessoa que ela busca o brilho, a luz do Espírito, ela chama a atenção. Então, seja poldado, eu pode aparar aqui, vai doer, mas pode cortar, pode lixar, porque eu quero é crescimento. Eu não quero é deixar de cumprir a minha missão, porque tem coisas depositadas aqui, que associada com esse povo poderoso, vai ser uma explosão, um crescimento, um avivamento, porque é para isso, nós precisamos ser avivados, essa igreja avivada, a nossa casa avivada, a nossa família, no nosso trabalho, você ser referência, você unindo com as ideias do seu chefe, vai ser uma explosão, unindo com a sociedade, vai ser uma explosão, montando um negócio, vai ser uma explosão, porque está sendo direcionado, e a gente começa a olhar para aquilo que Deus depositou. Deixa eu ver o que Deus depositou aqui na Sandra, os dons, as qualidades, é isso, nosso olhar, nossa mudança de visão, é olhar para, deixa eu ver as qualidades dessa mulher poderosa, deixa eu ver aqui, associado com o que o Deus depositou em mim, vamos junto, porque há riquezas aqui, com riquezas aí, é o sobrenatural de Deus, amém? A gente olha para Estevão e olha para Paulo, você não vê em momento nenhum eles preocupados com nada, preocupados com a defesa da carne, preocupados com a defesa da honra deles. Porque quem está nesse ministério não está preocupado com honra, deixa o próprio Jesus te justificar. Você não está preocupado em deixa eu me defender. Gente, não, você não precisa se defender, você só precisa fluir. Vai, flua em nome de Jesus. Se alguém te acusou, não dá, vai, não tem problema, flui, deixa lá, deixa o próprio Jesus justificar você e flui em nome de Jesus naquilo que Deus colocou. Não deixa nada nem ninguém enterrar aquilo que Deus depositou em você. Apenas se ajuste, se alinhe, seja madura para reconhecer um realinhamento, porque às vezes a gente é realinhado e a gente interpreta mal, né? Ou de um pai, ou de uma mãe, ou de um pastor, ou de um líder, ou de um chefe, ou de uma amiga, e a gente interpreta mal e fica dodó e a gente já começa a enterrar aquilo que Deus depositou. Não enterra aquilo que Deus depositou em você. Não enterra, porque aquilo que Deus deu para você, aquilo não é para você, é para fluir para o outro. É para o outro. Quantos ministros poderosos estão sentados, calados? Mas Deus não deu isso para você, filha, é para você fluir em nome de Jesus. Quantos ministros de louvor estão aí poderosos? Deus deu um dom poderoso no louvor, está calado, está fechado, está se escondendo, não quero me envolver porque eu me magoei. Pelo amor de Deus, Paulo levava pedrada todo dia, cacetada todo dia, leva um cascudo e a gente já sai miando para casa, não quer voltar para cá, não vou mais para a igreja, levei um cascudo, pelo amor de Deus. A gente está na fase mais legal, é só um cascudo. Paulo era uma pedrada, o cara era dado como morto, não sei quantos naufrágios, 3 naufrágios, não é, meu pastor? Sei lá, era pancadaria o dia todo dia, toda hora, pelo ministério. O ministério de Cristo, ele ia avançando, a gente leva uma cara feia de alguém, pronto, o pastor não falou comigo, já era, não piso mais naquela igreja, não me corrigiu, já era, já não vou mais. A Sandra, minha amiga, veio falar, porque está com inveja, no mínimo, com ciúme, não quero mais contato com ela. Pelo amor de
de Deus. Bora romper essa barreira em nome de Cristo Jesus. Vamos romper, porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele trabalha nessas intriguinhas, nessas coisinhas, porque sabe que na hora que a gente olhar, fazer uma mudança de olhar, e a gente sair da caverninha e falar, rapaz, eu vou pegar com esse povo que está querendo fazer algo, eu vou me associar, porque tem algo aqui que Deus me deu, e eu vou somar com isso, e pega ali, cada um vai juntando com um pouquinho que tem, e tem uma explosão para o reino, não é para você, é para o reino, é em prol do reino. Então não se esconda mais, não guarde seu talento, chega de dodói e se embora avançar. Uma das coisas que mais me impedia de avançar era o medo de falar. Você acredita? O medo de falar. Medo de falar, a timidez. Está aqui minha amiga que me conhece há mais de alguns anos. Para de falar quantos anos. Tem um outro amigo meu que estava aqui também há alguns anos, e a coisa que mais eu falava, não, mas é porque eu sou tímida. Mas é porque eu sou tímida. Meu Deus do céu, até eu descobri que a Bíblia fala, os tímidos não herdarão. Não herdarão. Aí eu falei, casa caiu para tu, cão dos infernos, que agora eu não sou mais tímida, não. Eu sou ousada. E aí a gente começa a agir na autoridade do poder do Espírito Santo. Quanto mais a gente descobre quem a gente é, tudo que eu gostei muito, o professor Samuel falou algo fantástico. Tudo que você tem que aprender nessa sua vida é saber quem Deus é. Saber quem você é. As coisas mais importantes, quem Deus é. Nelson, quem Deus é. Quem você é. E quem o cão não é. E o que ele não é? Ele não é poderoso. Você é poderosa. Você é poderoso. Ele não é. Se eu sei, eu tenho que saber qual é a posição que ele está, como diz o meu pastor, debaixo do meu pé. E aí a gente começa a avançar naquilo que Deus tem para nós. Então, se até hoje timidez e medo paravam você, está errado. Porque não pode, não foi esse espírito de medo que Deus nos deu. É avanço. Não, mas eu vou lá, o medo, o Fábio fala muito disso, que um dos maiores medos que a gente tem é o medo da crítica. Mas se eu falar errado, não tem problema, meu filho, todo mundo fala errado. Mas se eu caiu, levanta, né? Caiu, levanta. Não, mas se ninguém gostar, não tem problema, você não está agradado do Senhor, fez a vontade do Pai. Pode ser que uma pessoa seja afetada com aquela palavra. A questão é que a gente fica focado nos aplausos, na galera correndo. Se ninguém correu, se ninguém aplaudiu, se ninguém apertou, a gente acha que não foi bom. Você não está aqui para ser bom, você está aqui para fluir na unção do Espírito, para fluir na palavra. E deixa Deus afetar através de você. Quem Ele quer afetar, quem Ele quer, né, mexer, quem Ele quer. E é exatamente isso, nós precisamos acordar e deixar fluir, porque o importante é a nossa missão aqui nessa terra. Fluindo na missão o tempo todo. Por isso o modelo, a mudança de olhar. E uma das coisas que veio e destravou a minha mente, eu já quero compartilhar, e eu sempre falo aqui que foi um divisor de água na minha vida, foi o rema. Foi o rema. Eu bato nessa tecla e a minha família, praticamente todo mundo, agora entrou minhas duas cunhadas, faltam meus dois irmãos, dois irmãos, vai entrar já, mas a família toda tal, os amigos fizeram, né? O ano atrasado, acho que 7 pessoas foram, acho que 5 concluíram, e esse ano os que não concluíram estão voltando para concluir, e quem está perto tem que ir, porque eu descobri a riqueza, algo poderoso que me libertou. Quem é livre, liberta. Se você foi livre, se isso trouxe mudança para o seu caráter, mudança para a sua vida, realinhamento na sua postura, mudou a sua forma, porque exatamente o que o Rema fez, ele me fez entender quem eu sou. Peraí, não sou mais tímida. Nunca fui tímida. Não, Deus me deu uma voz. Não, eu posso se empregar. Deus me deu uma voz para falar sobre o Evangelho. Não, eu sei quem é Deus, agora eu sei quem eu sou. Eu sei qual é o caráter do meu Pai. Peraí, agora eu me posiciono para falar quem eu sou, quem é o caráter do meu Pai, para falar, para trazer libertação. Eu fui liberta. Eu tenho que... se eu fui liberta, é para libertar. E essa liberdade é para todos nós. Então, quem chega perto de mim, minha família, que meus amigos que fizeram rema, e glória a Deus, a gente só vê avançando, crescendo. Você não pode deixar a sua família longe disso. E também quem não está, tem que ir, né? Tem que participar. Acho que segunda-feira agora tem uma aula, não é isso? Tem uma aula demonstrativa, né, irmão Tarcísio? Uma aula demonstrativa às 20 horas no Verbo da Vida, Taguatinga. Então, gente, quem não foi, eu não fui, eu quero conhecer, vá em nome de Jesus e flua nessa unção e nesse poder poderoso. Amém?
Então é algo que mudou, que fez um divisor de águas. Não fiz rema, depois fiz escola de ministro, aí você vai fazendo, você não quer mais parar, porque isso é sobrenatural. Quanto mais você aprofunda na palavra, mais autoridade você vai reconhecendo que Deus deu. É Deus que deu essa autoridade. Então, simbora fluir e a gente precisa entender. Salmo 133, 1. Aleluia. Vocês estão comigo? Dorme não. Olha só, Salmo 133, eu falo assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Olha que coisa poderosa nessa unção. Olha como isso, né? Esse posicionamento, esse realinhamento nosso com a autoridade que é o pastor, né? O pastor da igreja, o pastor Cristo, o pastor, a nossa autoridade. A gente vai entendendo sobre as autoridades, o nosso pastor aqui, o marido, o pai, a autoridade, como isso vai fluindo e a gente vai entendendo a autoridade, os nossos irmãos, o meu olhar é de irmão, unidade, amor, e a gente vai olhando, e como isso vai trazendo esse crescimento, esse avanço. E olha isso, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Olha isso, a bênção está na unidade. A bênção está na unidade, no crescimento, no respeito, esqueci a palavra, me ajuda, gente? Me ajuda nessa liderança. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Aleluia. Tem Filipenses 2:5 fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ó, o coração modelado, ó, a mesma forma. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Não fala a mesma de fulano, a mesma de ciclano, a mesma da TV, a mesma disso, a mesma da blogueira, a mesma... Não, o meu proceder agora vai ser de fulano, que ela tem não sei quantos mil likes, não sei quantos mil seguidores, eu vou me modelar fulana, ciclana. Não. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Modelando a Cristo, modelando a Ele. Olha isso, que embora sendo Deus... Oh, aleluia! Não considerou que o ser igual a Deus era algo que se deveria apegar. Ah, meu pai! Ó, o nível de humildade. Olha aí, ó. Isso é que é humildade. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha isso, que coisa mais poderosa. Esse é o nosso modelo, o modelo Cristo. E aí a gente tem um vídeo para fechar essa ministração. Eu quero que vocês prestem muita atenção sobre esse vídeo. Question. What are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God, and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances. Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's call was burnt up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones,
Step forward and give an account of your stewardship. Accountant, Jones? No, I don't know. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burned up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Aleluia. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to be. Amém? Glória a Deus. Realmente visão. Um olhar quando a gente é cada um correndo a sua carreira. Há uma carreira proposta para cada um. A gente não pode querer correr a carreira do outro. É por isso que temos que estar sensíveis. Quando ele falou, você não seguiu o seu chamado, porque você não ouviu as minhas instruções. Não buscou o meu conselho. Isso é o mais importante da nossa vida. Saber quem Deus é. Saber qual é a minha posição aqui nesse reino, nessa terra. Qual é a minha posição mais importante. E para fechar, a gente fecha com esse Hebreus 12:1, que é uma das palavras que eu mais tenho meditado nessas 2 semanas, que fala assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, o Senhor nos chama para correr a nossa carreira. Meu irmão faz corrida, minha cunhada, e eu já participei de algumas corridas. Eu não sei quem já participou de corrida, né, que ganha medalha e que tem uma equipe ajudando. Mas quando se vai para uma corrida, é um grupo e tem a corrida de revezamento. E quando se está na corrida de revezamento, tem sempre alguém ali dando suporte. É muito interessante, porque tem a equipe de suporte. E a equipe de suporte, você é o corredor. E a equipe de suporte, ela vai estar ali entregando água. E ali mais alguns metros. Vamos lá, está faltando só mais alguns metros. Vamos lá, está faltando só mais alguns metros. Bora, se levanta. Bora, não para. Você está quase parando, morrendo. Não, vamos lá, falta pouco. Toma água, né? Aí hidrata a garganta. Vamos lá, falta mais um pouco. E daqui a pouco você passa por uma multidão e a galera gritando, né? Quem já participou de corrida sabe disso. Há um suporte. A cada metro tem um suporte.
E é exatamente esse é o nosso papel, está dando suporte uns aos outros, para que cada um corra a sua corrida, cada um cumpra a sua missão. Que a gente, ali um contador, era para ser contador, ele foi pastor, o que era para ser pastor foi contador, papéis invertidos, correndo carreira errada, e a gente tem que entender, alinhar isso, quando a gente começa a ouvir a voz, e o Senhor fala, é aqui que eu quero você, fique aonde o Senhor falou, e aí vai se associando, e pessoas vão vindo, a graça vai vindo, o suporte vai vindo, o socorro vai vindo, pessoas para pegar junto vai vindo, a gente fala, como que eu vou fazer isso? O como é sempre com Deus, o fazer é comigo, o resolver a situação é comigo, e a gente vai junto, cooperando com Cristo, e esse cooperar com Cristo, o Senhor vai trazendo os cooperadores dele, para juntar com você, e é por isso que a gente não precisa ter medo do avanço, não precisa ter medo do crescimento, não precisa ter medo de ir para frente, não precisa de ter medo de correr a carreira que o Senhor propôs para nós. Então, realinhar essa visão, realinhar, Senhor, se eu ainda não estou enxergando, me ensina a enxergar, me ensina a olhar com o olhar certo, me ensina a enxergar o plano e o propósito que o Senhor tem para mim, para que eu não passe a minha vida correndo. Pastor John sempre fala algo que é maravilhoso, né? A gente, né, reconheceu Jesus, foi salvo, mas você pode passar uma vida, e passando uma vida achando que é um miserável, passando uma vida achando que é isso mesmo que Deus tem para você, e é só isso, aí quando você chegar lá no céu, e aí você fala, ué, mas essa vida, e o Senhor, não, mas não é essa não era a vida que eu tinha para você. Essa não era para você ter passado essa, você passou uma vida miserável, e era para você passar uma vida triunfando, era para você passar uma vida crescendo, era para você passar uma vida de abundância, e o povo padecendo por falta desse conhecimento, é por isso que a gente precisa aprofundar nesse conhecimento poderoso com Deus, e não desanimar, e continuar avançando. Ano de 2020 foi um ano que Satanás usou muito para paralisar pessoas, e muita gente ficou parada, e muitos desistiram da caminhada. Muitos desistiram, desanimaram, apavoraram, inclusive desistiram da vida, por medo, pelo espírito do medo, por o espírito de confusão, né, que ele trouxe. Mas esse ano é o ano da gente correr, é o ano da gente alinhar, é o ano da gente ajustar esse olhar, ajustar essa visão com Cristo, e a gente correr a nossa carreira, não ficar mais prostrado, não ficar parado, não ficar pensando, não ficar com medo, mas agir, resolver as coisas, ir para frente e ir com tudo.